Olá, tudo bem? Temos o estudo dessa semana com o título Vendo a Face do ourives. O ourives é aquele que manipula o ouro, é aquele que expõe a altas temperaturas, enquanto ele não vê o seu trabalho executado com qualidade, ele não descansa. Acompanhe comigo o verso que abre o nosso estudo, que diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Quem trabalha com o ouro e manipula ele, coloca em alta temperatura justamente para que sejam eliminadas todas e qualquer espécie de materiais que não sejam ouro, todo e qualquer resíduo, todo e qualquer outro metal, toda e qualquer impureza será eliminada. E Deus deseja fazer o mesmo com as nossas vidas. Através do exemplo de Cristo, através das diretrizes divinas, nós temos a possibilidade de minimizar o impacto das impurezas, dos resíduos que nos incomodam em nossa jornada espiritual. Próximo título: A Sua Imagem. E é claro que a própria Bíblia, no capítulo inicial, ela nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aquilo que está lá em Romanos 8, 29, que nós vamos ler agora, coloca isso de forma bem evidente. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A missão de Jesus Cristo aqui nessa terra foi justamente com o objetivo de nos dar o exemplo, de nos dar o caminho. Não é à toa que Jesus é considerado o caminho, a verdade e a vida. Ele é fonte de tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é puro. E toda vez que nós demonstramos dignidade, justiça e seguirmos o seu caminho, nós naturalmente estamos o que? Representando o seu caráter, nós estamos refletindo a imagem de Cristo e, consequentemente, refletindo a imagem de Deus. Você já parou para avaliar como têm sido suas atitudes, seus pensamentos, seus exemplos, a sua demonstração de comportamento comparado àquilo que Deus solicita? É sempre bom fazer uma análise nesse aspecto. Pense com carinho nisso. Irmãos, você que é adventista, certamente já ouviu ou até leu o livro da nossa escritora Ellen White, O Grande Conflito. E baseado nesse livro, eu lhe diria que a força do bem e a força do mal estão aí, né? Contudo, nós temos que avançar e avançar pela fé naquele que é invisível. No livro de Jó, no capítulo 23 e de versículo de 1 a 10, tem ali um relato que você pode ler e você vai descobrir qual era a essência da luta de Jó, o que ele não via, ao mesmo tempo o que ele fez pela fé, apesar de todas as provações, né? Então você vai ver que nesse relato, Satanás sempre perseguia a Jó, mas jamais ele deixou de confiar em Deus. Leia esse relato que vai certamente enriquecer seus conhecimentos, né? Ele olhava para o futuro e percebia que caso se entregasse a Deus, ele sairia
refinado, mais refinado do que o ouro. Você sabe como o ouro é refinado, né? Inclusive nós estudamos aí semana passada, né? E tocamos nesse assunto, a refinação de vários materiais, inclusive o ouro, né? Então eu lhe pergunto, você tem medo de fogo? Qual é o fogo que lhe aflige, né? Quais são os obstáculos que impedem você de seguir a Jesus? Se você não tem medo de fogo, você talvez tenha dificuldade para entrar num novo emprego, para adquirir uma casa própria, comprar um carro novo. Enfim, nós sempre temos dificuldades de encarar os obstáculos que se nos apresentam. Então, por tudo isso, irmãos, nós temos que confiar naquele que é invisível. As últimas palavras de Jesus. Jesus estava em Jerusalém, prestes a morrer. Então ali ele contava algumas parábolas, né? Entre elas a parábola das 10 virgens e também a parábola das ovelhas e os cabritos, não é isso? E daí, inclusive, a sua relevância, né, para o presente. Então, dá para se extrair dali exemplos que a gente vive hoje e também seu breve retorno ao nosso redor. Na parábola das 10 virgens, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 12, né, muitos comentaristas indicam que o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Ellen White, ela concorda com essa ideia, porém ela acrescentou que esse óleo simboliza também o caráter. E quando eu vou ler essas parábolas, né, essa parábola, aliás, eu concluo que o azeite do Espírito significa a fonte de luz, né? E quando eu vou no azeite do caráter, eu vejo que são os frutos produzidos em nós através desse Espírito. Se você não entendeu claramente, por favor, leia lá o livro de Mateus no capítulo 25, de 1 a 12, que certamente você entenderá. A grande realidade é que Deus, ele julga a todos nós pelo caráter, né? E não pelas obras, porque as obras, inclusive, são os frutos, né, colhidos de nosso caráter, não é isso? Então, o Espírito nos inspira a ter um bom caráter e, consequentemente, por isso, nós fazemos as obras. Mas o que nós somos salvos mesmo é pela graça, né? Pela fé e pela graça, não é isso? Irmãos, leia e você, como eu digo sempre aqui, há de enriquecer seus conhecimentos, tá bom? Deus te abençoe ricamente, meu irmão e irmã. Agora nós temos o seguinte tema: os sábios. É claro que todo mundo gostaria de demonstrar sabedoria em todos os sentidos da vida, mas na prática não é assim. Nós encontramos muitas dificuldades em ser regularmente sábios, em demonstrar coerência em tudo aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa, ou seja, ela tende a se distanciar daquilo que é justo, ela tende a se distanciar daquilo que é reto, daquilo que é coerente, daquilo que é puro. Consequentemente, é uma luta contínua, mas não desista. A recompensa, ela é fantástica. Não é à toa que nós temos lá
no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. E esse temor que é mencionado aqui não é o temor relacionado a medo, é o temor relacionado a respeito, ou seja, todo aquele que respeita o Senhor obtém ótimos resultados. Isso é demonstrar sabedoria. Isto é representar o reino de Deus. Se você acha que sabedoria está centrada apenas no mundo acadêmico, no conhecimento formal, ele faz parte de nossas vidas, mas não se resume exclusivamente a isso. A origem do conhecimento ela é celestial. Portanto, aquele que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus é, sim, considerado uma pessoa sábia. Com certeza, você tem condições de exercitar isso, de praticar e atingir o grande objetivo, que é se tornar inicialmente sábio aos olhos de Deus. Vamos falar agora de caráter e comunidade. Nós, como obra-prima da criação de Deus, fomos constituídos, elaborados, planejados, criados com o objetivo de não sermos seres individuais. A coletividade faz parte do planejamento de Deus. Portanto, o corpo de Deus, a igreja de Deus, só funciona bem quando a individualidade é deixada de lado e é reconhecido o Espírito de Deus influenciando a harmonia, a paz, o espírito de união, de congregação. Observe aquilo que está lá escrito em Efésios capítulo 3, verso 10, preste atenção, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora dos principados e potestades aonde? Nos lugares celestiais. Por onde você passar, essa multiforme sabedoria que ocupa diversas dimensões, que se espalha, que contagia, que é capaz de mobilizar pessoas. Esta sabedoria deve ser parte predominante da igreja de Deus. E toda vez que essa sabedoria ela atinge a liderança, ela atinge todos os participantes, independente do nível de desempenho de cada um, há um crescimento. Não o crescimento apenas de uma determinada igreja, mas o crescimento na propagação da palavra de Deus. E isto é o elemento fundamental toda vez que nós falamos em coletividade e igreja. Coletividade combina sim com igreja. Fazendo agora o encerramento do nosso estudo, nós chegamos à conclusão que o caráter necessita ser continuamente purificado, que o caráter necessita ser revisado a cada momento e comparado. O caráter desenvolvido, ele está de acordo com o planejamento de Deus, ele está de acordo com os pressupostos do Criador. E o nosso estudo também faz questão de deixar claro aquele exemplo das 10 virgens, as que foram prudentes e as que não foram prudentes, as que tiveram um caráter baseado nas instruções de Deus e aquelas que não tiveram um caráter influenciado pelo poder celestial. As que agiram por conta própria, as que se deixaram influenciar pelo Espírito de Deus, as que tinham provisão, as que não tinham provisão, aquelas que mantiveram uma reserva para um momento crítico. Qual é o nosso momento crítico como cristãos? O momento crítico é justamente a nossa jornada. Nós não sabemos o ciclo da nossa existência, portanto, a cada dia considere ele como crítico para o grande evento que é a volta de Jesus, ou seja, a nossa salvação. Se você considerar um caráter prudente com ações coerentes, você está dando um grande passo para estar conectado firmemente com o Salvador.
aquele que vai nos resgatar, aquele que é o exemplo legítimo de um caráter sólido, eficaz e duradouro. E Ele quer nos conceder isso. Que nós sejamos receptivos a entender e a praticar o caráter de Jesus Cristo. Nos encontramos na próxima semana com mais um estudo. Até lá. Tchau, tchau. Senhor, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Ajuda-nos a dependermos continuamente da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.